Agora, para além das falas dos candidatos, o que chamou muita atenção no debate de ontem foi uma cena fora dos estúdios, né? Ali ao redor do debate que a gente está vendo aí, que foi a aparição do ex-ministro, ex-juiz federal Sérgio Moro. Zé chamou atenção para isso. Queria ouvi-los também, então, em relação a isso, começando com você, Diogo Schelp, que achou dessa decisão da campanha do presidente Bolsonaro de levar para o debate o ex-ministro Sérgio Moro, que não só ficou ali figurando, né, como a gente viu nas imagens, deu conselhos, conversou com o presidente Bolsonaro. Na sequência, assim que terminou o debate, na primeira entrevista, ainda ali no estúdio, apareceu ao lado do presidente, falou com os repórteres naquela entrevista que foi concedida pouco depois de encerrado o debate. O que achou, Schelp? Olha, uma grande reviravolta, né? A gente pode lembrar aqui que o Sérgio Moro, até poucos meses atrás, dizia que Bolsonaro mente, né? Ele escreveu no Twitter em janeiro que Bolsonaro mente, que Bolsonaro mentiu que era a favor da Lava Jato, que mentiu que era contra o Centrão, mentiu sobre as vacinas, mentiu sobre a Anvisa, e que mentiu sobre o próprio Sérgio Moro. Isso foi o Sérgio Moro que escreveu em janeiro deste ano. Disse até que Bolsonaro não era digno da presidência, né? E depois, em outro tweet, ele disse que Bolsonaro devia abrir as contas dos gabinetes e da rachadinha, né? Ele fez ali um paralelo com Lula, falando que o Lula também devia abrir as contas das palestras e do sítio de Atibaia. Então, é claro, a gente sabe que o Sérgio Moro ele precisou se aproximar de novo do Bolsonaro ou da imagem de Bolsonaro para vencer as eleições para o Senado, né, já que ele estava ali com uma disputa que parecia que seria apertada com o senador Álvaro Dias. Mas essa aproximação agora, a ponto dele ter virado assessor de Bolsonaro no debate, realmente demonstra aí uma superação muito grande, né, e um abandono, né, de acusações que ele fez anteriormente a Bolsonaro, que são acusações muito graves. Eu achei muito interessante a informação trazida pelo Zé Maria de que ele funcionou ali como uma espécie de espantalho para o Lula, né? Ficou parado na frente, o Lula vendo o algoz dele, aquele que o condenou, um dos que o condenou, né, para a prisão. Então, realmente, ele acabou exercendo um papel importante. E algumas das afirmações, né, que foram levantadas por Bolsonaro no debate tinham um nível de detalhe que, certamente, depois o Bolsonaro até confirmou isso, vieram da lavra de Sérgio Moro. Agora, Ana, para além desse papel na campanha, também depois de finalizada a eleição, em caso de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, é mais um nome de apoio ao presidente no Senado, né? A gente tem falado bastante sobre essa dificuldade que o presidente teve no Senado nesse primeiro mandato e agora é mais um nome que se alinha a ele para uma eventual reeleição, mais um nome que vai apoiar as pautas do presidente no Senado, né, Ana? Temos que acompanhar, não é, Vitor? Já que o Moro demonstrou esse tempo todo uma inabilidade, uma falta de experiência na política muito grande. Eu acredito, de verdade, Vitor, que o Moro ele tenha sido muito mal assessorado. Alguém deve ter soprado no ouvido dele: olha, você é maior que o presidente Bolsonaro, você é maior que o Brasil, a Lava Jato é maior do que o presidente Bolsonaro. E ele saiu fazendo acusações, sim, que nunca se concretizaram. Foram ilações graves de interferência na Polícia Federal e todas essas acusações, elas nunca se concretizaram, elas nunca foram para frente. No entanto, já o parceiro o Alckmin do Lula, o que ele fala, as acusações sobre os esquemas de corrupção de Lula e do PT, elas foram referendadas por 3 instâncias. Juízes indicados pela era petista, como os desembargadores do TRF4 de Porto Alegre, eles não apenas concordaram com as condenações de Sérgio Moro na primeira instância de Curitiba, como eles aumentaram a pena de Luiz Inácio para 12 anos, de 8 anos e alguma coisa para 12 anos alguma coisa. Lembrando que o desembargador Gebran Neto escreveu no processo que há provas sobradas em relação ao esquema de corrupção do ex-presidente.
Agora, Moro, ele traz um ponto muito importante, que é a Lava Jato, um ponto de apoio ao presidente Bolsonaro, que é o ponto exatamente de apoio daquele que foi uma das faces da operação que trouxe um banho de justiça para o Brasil, para o lado do presidente Bolsonaro, né? Muitas pessoas até hoje, né, endeusam a Lava Jato. A gente pode até colocar alguns asteriscos na força-tarefa como um todo, mas foi uma força-tarefa que trouxe um banho de justiça para o Brasil, colocou muito peixe grande atrás das grades, deixou o brasileiro sonhar com a justiça e com o império das leis, que não é o que acontece hoje, infelizmente. Há, infelizmente, um desrespeito à nossa Constituição. Na era da Lava Jato, o império das leis, ele estava todos os dias na nossa TV, nas brilhantes operações da Polícia Federal, nas condenações, enfim, a força-tarefa como um todo. E demonstrar o apoio dessa força da Lava Jato ao presidente Bolsonaro, esse é um apoio muito importante, é uma mensagem de que o império das leis está com o presidente Bolsonaro. Falta, não que isso seja importante no momento, não é, Vitor? Mas eu acho que em algum momento talvez Sérgio Moro vá precisar fazer um meia-culpa. Olha, eu realmente ouvi algumas pessoas que falaram, me prometeram aí um caminho pavimentado por tijolinhos de ouro, que eu seria grande, isso, e não foi bem isso que aconteceu. Nós vimos Sérgio Moro derreter numa caminhada aí a uma possível candidatura presidencial. Mas é que eu acho que o que importa agora, Vitor, é aquilo que o presidente Ronald Reagan falava. Se eu concordo 80% do tempo com uma pessoa, essa pessoa é um aliado e não 20% um traidor. Augusto. Bom, primeiro, o Sérgio Moro nunca pensou em prender o Bolsonaro. Nunca pensou. Agora, se esse tipo de aliança é feita pelo Lula, aí ela mostra o poder de sedução do Lula, a capacidade de articulação, a vontade de unir o país. Pois ele ficou bebê, se aproximou do Alckmin. Não viu uma única crítica de gente que gosta do Lula ao Alckmin por ter dito que o Lula estava voltando à cena do crime. Nada. Chamaram o Lula de chefe de quadrilha, além do Alckmin, o Ciro, que voltou a apoiar o Lula sem nenhuma crítica, o Fernando Henrique chamou também de chefe de quadrilha, veio apoiar, José Serra, Marina Silva e outros. Então é o seguinte, quando o sujeito apoia o Lula, é capacidade de articulação. Quando apoia o Bolsonaro, como é que pode? Pois disse tal coisa. O que disse o Moro sobre o Bolsonaro não se compara nem de longe a 1% do que o Alckmin disse sobre o Lula. O que disse o Alckmin sobre o Lula virou peça de campanha. Nada do que disse o Moro sobre o Bolsonaro virou peça de campanha. Simples assim. Agora, como é que é? É capacidade de articulação ou não? Ele deve recusar o voto? Alguém aqui já viu algum candidato recusar o voto? De alguém espontâneo? Não se negociou nada. Já com o Alckmin, houve negociação e interesses de quinta categoria. Como, por exemplo, a esperança do Alckmin no fator biológico. Ele espera que o Lula morra antes dele para ele assumir. Simples assim. Desculpa, eu falei que o Lula prometeu, no debate ele não prometeu picanha, não. Foi churrasco. Mas ele prometeu picanha antes, em várias entrevistas. Agora, Zé, você falou dessa cena, inclusive, né, desse papel que Moro teria ali na plateia, ao redor do palco ali, como uma tentativa de desestabilizar o Lula. Eleitoralmente, qual que é a ideia da campanha do presidente Bolsonaro? Foi um aceno para aqueles eleitores indecisos ou que se abstiveram no primeiro turno? Como é que é, Zé? O Tancredo dizia que chegar à presidência da República não é uma obstinação e nem um desejo pessoal, né? É um desígnio, uma sentença, ou seja, um destino.
E o candidato à presidência da República, nunca ele é candidato dele mesmo. Ele é candidato de um grupo, é o candidato de um pensamento. E quando se chega ao segundo turno, e para isso foi feito o segundo turno, há naturalmente uma união de expectativas. A campanha do Sérgio Moro foi muito próxima da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Os dois dividem ali eleitores tranquilamente. Se estranharam na gestão, se estranharam na administração, mas a ideia dos dois, eu acho que não são tão divergentes assim. O Sérgio Moro, ele cumpriu o dever dele de juiz, julgou o ex-presidente Lula e até o respeitou muito. Havia vários pedidos de prisão preventiva. Se ele tivesse assinado, Lula estaria na cadeia lá atrás, antes da confirmação da sentença em primeira instância, porque ele estaria conversando e tentando obstruir as investigações, e isso é um dos motivos que justificam a prisão preventiva. Sérgio Moro não quis. Ouviu Lula, respeitou o depoimento dele, Lula em certo ponto até alterou, Sérgio Moro aceitou e discutiu com o advogado dele, mas não com Lula, né? Mas os dois estão em lados opostos, Lula e Moro. Sérgio Moro, ele foi um dos integrantes de um grupo que passou a limpo a justiça brasileira e conseguiu levar para a cadeia não só políticos bandidos, mas também empresários bandidos. Eu tenho o maior cuidado, Vitor, a falar disso aqui, porque posso dar a impressão de que os políticos são santinhos e os empresários bandidos é que são os malvados. Não é bem assim, os dois são. Mas se não houvesse o fraudador de licitação, ou seja, o ladrão de dinheiro público através de licitações comprando apoio dos políticos, não teríamos políticos corruptos. Então, os empresários sempre tiveram essa dose de culpa e é uma dose muito forte. Pedro Simon tentou de todas as maneiras criar no Congresso Nacional a CPI dos corruptores, das empreiteiras. Nunca conseguiu. Sabe por quê? Porque eles são fortes, eles têm representantes, controles remotos de vários parlamentares, não elegem deputados, eles parentes ou integrantes das empreiteiras, mas sim compram controle remoto de parlamentares. Então, sim, Sérgio Moro conseguiu mostrar que é possível colocar o corruptor também na cadeia. Essa foi uma grande novidade. Sérgio Moro foi para o governo e estranhou, é claro. Ele sempre foi magistrado, achava que podia mandar em tudo e desde o início eu falava, quando ele chegou no governo, aqui mesmo nos Pingos nos Is, eu dizia, quem foi eleito não foi Sérgio Moro, quem foi eleito foi o presidente Jair Bolsonaro e a ordem é dele, é natural que seja assim. Não se pode ter um ministro que mande no presidente da República, é o que aqui chamamos de o rabo que balança o cachorro. O chefe e o responsável final é o presidente da República. Então, eu não vejo nada de estranho nesta união, né? Nesta volta de convivência, porque os dois estão na mesma linha.